Galerinha, bom dia, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Em especial a toda a galerinha que sempre me acompanha do Maranhão, a galera que me acompanha também daqui do Ceará, do Piauí, profezinho lindinho. Tem a nossa fã número 1 especial, a Luciana, lá de Imperatriz, do Maranhão. Tá. Aquele beijão, Luciana, obrigado pela grande dedicação. Tu falou em Luciana, eu pensei que tu ia falar da Luciana. A Corre Luciana? A Corre Luciana que não, perdeu a mídia total. Carreira solo, né? Essa semana nós fizemos um contrato, mas ela pegou e quebrou, teve uma cláusula que ela quebrou. Amado mestre, direito constitucional é uma matéria que é muito cobrada em esses concursos de tribunais, inclusive vem sendo cobrada nas carreiras policiais também, vem também sendo cobrada em vários tipos de concursos. Qual vamos falar hoje? Artigo 18, é isso mesmo? Vamos falar hoje sobre a político competente. Vamos decidir o tema seguinte: competência. A gente vai falar sobre a organização político-administrativa. Artigo qual? 18? Artigo 18, começando a partir do artigo 18. Só que a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente tem o costume de sempre estudar o artigo 1º da Constituição, né? O artigo 1º, que ele fala dos fundamentos, ele fala: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, aí ele fala que é proibida a secessão, né? Que os estados, municípios... Não aí pode. A pessoa pergunta: aquela união lá, aprenda. União indissolúvel é a junção. União tá lá, o minúsculo, não é a união ente. A união ente, ela não existe territorialmente, sabe disso? Ela é um ente ficto. Ela existe para fins de divisão de competência. Ela existe político-administrativamente. Ela é um ente autônomo. Ela se auto-administra, ela se autogoverna, ela autolegisla. Então, quer dizer, ela tem autonomia. Quando eu falo no artigo 1º, eu estou falando da competência territorial. Então, eu tenho os estados, os municípios e o Distrito Federal. Lá no artigo 18, nós temos a União. Lá ele vai colocar: a República é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e município. Por que ele colocou a União lá? Porque ele está falando de repartição de competência. Ele está falando da parte político-administrativa. Então, nesse caso, a União entra. Todos eles são entes autônomos, já que nós somos uma federação, na verdade. E eles têm o quê? Com essa autonomia, eles ainda têm personalidade jurídica e direito público interno. Beleza até aqui? Como é que a Constituição faz essa divisão? O que é que eu quero que você observe? Toda vida que eu falar da União, ela divide de forma geral. O interesse é geral. Como é que é feita essa divisão? Predominância de interesse. Então anota aí, ó, predominância de interesse. Vou anotar na tua cabeça aqui, ó, predominância de interesse. Você tá com uma cara meio triste hoje, né? Eu não, estou pensativo, estou viajando na história aí. Por isso que eu estava assistindo uma cartinha aqui, é o que você está pensando. Muito bem. Então, predominância de interesse. A União fica com interesse geral, os estados com interesse regional, os municípios com interesse local. O Distrito Federal, como não é dividido em municípios, de acordo com o artigo 32, ele fica com competência tanto dos estados como dos municípios. Então ele fica com competência regional e fica com competência local. Só que na hora que você vai estudar o artigo 25, que fala sobre os estados, ele diz o seguinte, ó: os estados, eles têm uma competência residual. O que seria essa competência residual? O que não está dito nos outros entes, o que não está direcionado para os outros entes, fica com o estado. O estado fica com o que sobra. Mas cuidado, a competência tributária residual é da União. O estado, ele tem a competência residual, mas em relação à parte tributária, quem fica com a competência residual é a União. O que seria essa parte tributária, prof? A parte de tributos, impostos, entendeu? Então é quem vai ficar com o resto, com o que IPTU, IPVA, quem fica com o que resta, com o que sobra, é a União, tá certo? Então a competência residual, como regra, é do Estado, mas a parte de tributos é de quem? É da União. O que mais que eu tenho que falar? Na hora que você vai estudar, que as pessoas sentem uma maior dificuldade, que é o artigo 21, 22, 23, 24, o que é que eu quero que vocês observem? Ele está falando de competência exclusiva, privativa da União, concorrente, comum. O que é que eu quero que você faça? O que é que eu quero que você faça na hora que você for estudar? Eu quero que você divida da seguinte forma: eu tenho as competências administrativas e eu tenho a competência legislativa. Administrativa, legislativa. Quando eu falo de competência administrativas, nós temos duas: a exclusiva e a comum. Quando eu falo de competência exclusiva e comum, eu estou falando de competência administrativa. Quando eu falar sobre competência legislativa, eu estou falando da competência privativa ou então a concorrente. Tu entendeu?
legislativa, privativa e concorrente, administrativa, exclusiva e comum. Isso é o que é a competência? Competência. Quando eu falo que a competência é exclusiva da União, ou competência exclusiva, eu estou dizendo que é indelegável. Não pode passar para outras pessoas. Não pode. Quando eu digo que a competência é privativa da União, eu estou dizendo que ela é delegável. Delegável para quem? Para os estados, através de uma lei complementar, para legislar sobre situações específicas. Então eu posso, através de uma lei complementar, passar a delegar para os estados. Eu também posso delegar para o Distrito Federal, quando o Distrito Federal estiver exercendo a competência dos estados. É isso que você vai encontrar lá no artigo 24, tá certo? Desculpa, retificando aqui, lá no artigo 22, parágrafo único. Beleza? Quando eu falo em competência comum, eu tenho todos os entes. Eu tenho a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Quando eu falo da competência legislativa concorrente, se você for observar lá no artigo 24, vai estar expresso União, Estados e Distrito Federal. Ele não fala dos municípios. Aí ele ainda fala assim, a União vai legislar sobre a parte geral, os estados e os municípios, os estados e o Distrito Federal irão suplementar. Foi até o que a gente falou já no vídeo passado. Os municípios também suplementam? Suplementam, mas não está no artigo 24, está no artigo 30. Então eu quero que você entenda esse contexto. Por quê? Porque muita gente faz assim, ó. Vamos dizer, eu decorei a competência administrativa comum e decorei a competência legislativa concorrente. Então eu decorei a comum e a concorrente. Quando eu estou fazendo uma prova, eu faço por eliminação. Por quê? Porque eu só sei que só existem duas legislativas, a concorrente e a privativa. Se eu decorei a concorrente... O quê? Decorei. Se eu decorei a concorrente... Se eu decorei a concorrente e eu sei que é legislativa e não está onde eu decorei, eu só sei que eu já sei que é o quê? Que é privativa. Se eu decorei a comum e não está lá, é porque é o quê? A exclusiva. Então é isso que você tem que observar. Como são vários incisos, a gente tem que ter uma coisa mais prática aí. Claro que existem alguns mnemônicos também, que a gente promete trazer em outros vídeos, mas ele não tem o mnemônico de todos os incisos. Tá entendendo, Gigi? Não tem. Falciano. Não tem os mnemônicos de todos os incisos. Cardoso, beleza? Então essa é a nossa dica mais longa de todas, né? Mestre, aproveitando, alguns alunos perguntam, meu cachê era só para isso. Quando é lei complementar, quando é lei ordinária, certo, quando é lei... É assim, ó. Quando a gente fala de processo legislativo, o assunto agora pulou, processo legislativo. O que é que eu quero que você observe? Para que eu possa iniciar uma sessão para votação de um projeto de lei, exemplo, eu tenho que ter a maioria absoluta. Eu tenho que ter metade mais o próximo inteiro da casa. Eu só posso iniciar uma votação se eu tiver maioria absoluta. Beleza. Morreu. Agora, isso aí é chamado de maioria absoluta. Só que eu tenho agora as deliberações, eu tenho as votações. Então o quórum de presença é maioria absoluta. O quórum de deliberação vai depender de cada ato. Exemplo, uma lei ordinária é maioria simples. É a metade mais o próximo inteiro dos presentes. Mas para que eu possa começar a votar uma lei ordinária, eu tenho que primeiro ter a maioria absoluta para começar a sessão. Numa lei complementar, eu tenho a maioria absoluta, metade mais o próximo inteiro da casa. Numa emenda, eu tenho 3/5. Não é verdade? Na derrubada, tá certo, do veto, eu tenho o quê? Um outro quórum específico. Qual seria? Vamos lá? Para a derrubada do veto. Vamos lançar uma campanha? Não. Vamos ver da Páscoa. Vamos. Era interessante, vamos lá. Mas continue da lei. Vamos lá, beleza. Então eu tenho um quórum específico. Então vamos derrubar o veto. Eu preciso, para derrubar o veto, o quê? Eu preciso de uma maioria absoluta. Então quer dizer, eu tenho um quórum específico. Então eu tenho que observar esses quórums específicos, obrigatoriamente. O que é que eu quero que você observe? Vou pegar aqui meu celular só para mostrar um artigo aqui. Vou abrir aqui. Aproveitando para o telefone, prof, quando a prova me perguntando na lei, quando é que eu vou saber que é lei, o que é uma lei ordinária, o que é uma lei complementar? Não, a lei ordinária, a diferença é isso. Agora, a lei complementar, quando tem a palavra lei, só a palavra lei, é lei ordinária. Para ser lei complementar, tem que estar o quê? Expresso. Ele vai dizer lei complementar. Exatamente, tem que estar, lei complementar tem que estar expresso. E determinadas matérias só podem ser tratadas por lei complementar.
já que a Constituição traz isso expressamente. Deixa eu só trazer aqui uma situação específica lá do artigo 47, que eu quero ler para vocês, tá? Ele vai dizer assim, ó: salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações, que são as votações de cada casa e de suas comissões, serão tomadas por maioria dos votos. Aí agora eu vou falar do quórum de presença. Presente a maioria absoluta dos seus membros. Então, nesse ponto aqui, ele separou o quórum de deliberação com o quórum de presença. Vou procurar mais coisa aqui, rapidinho, ó, enquanto ele faz as besteiras dele aí. Vamos lá para o processo legislativo. Vamos lá para o artigo, rapidinho aqui, ó, 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Essa maioria absoluta é um quórum de quê? É um quórum de presença ou é um quórum de deliberação? Aprovação, então é um quórum de deliberação. Segura aí que a gente vem mais, ó. Vamos lá para o artigo 60. Tá frescando, né? 60 e... Tá... Onde é que a gente tá, hein? Tá aqui, ó. Sentado aqui. É, ó. Profzinho. Eu entendi a piada, mas tudo bem, ó. Vamos pra cá, ó. Vamos falar aqui da derrubada do veto, rapidinho, só para vocês anotarem o artigo. O artigo 65, ainda. Projeto de emenda, a gente já sabe que é 3/5, né? Lá do 60. Mas eu quero aqui achar rapidinho, só para você anotar aí. Aqui é o veto, aqui, ó. Artigo 66, parágrafo 4º. O veto será apreciado, ó, em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta. Aí você diz, o que seria essa maioria absoluta? Mais uma vez, é o quórum de deliberação. Porque o quórum de presença não tem como você errar na prova. O que é deliberação e o que é de presença? Que não presença é o que eu estou aqui. Vamos começar a votação. A sessão vai abrir. Tem que ter maioria absoluta. Beleza. Tem uma maioria absoluta de presentes? Tem. Então agora eu preciso a votação. A votação é deliberação. Tá, entendi. Agora entendi. Entendeu? Profezinho, então vamos finalizar. Agora aquele abraço aos nossos fãs. Agora um abraço. Mandando um abraço pro pessoal de Niterói. Estive lá em Niterói recentemente. Um abraço. Principalmente para Kátia Freitas. Engraçado, né? Agora que eu lembrei, tu esteve na Argentina. Estive lá. Trouxe nada de trouxe sim, né? Mas eu trouxe uma coisa de comer e você já comeu. Eu tenho culpa? Mentira. Deu pra quem? Pra mim? Eu contava seu nome? Eu dei pro Leucio, eu acho que o Leucio comeu, então. Ah, beleza, então. Prof, depois tem como colocar, depois tu editar esse vídeo, pra botar quando eu tava fazendo aquelas fumacinhas saindo da minha cabeça. Aí botar tipo também umas luzinhas assim procurando alguma coisa. Tem como fazer. Tem como fazer isso aí? Mas aí tu tem que mandar pra mim, tu não vai conseguir mandar? Não, eu passo por tipo via Bluetooth. Pronto, pois vamos. Pois um forte abraço a todos. O iPhone. Prof, aquele abraço pra galera que sempre nos acompanha, sempre, a galera do Cariri, a galera do nosso Crato, Juazeiro Barbalha, a galera também lá de Juazeiro do Norte, a galera de Guaiúba, Pedra Branca, a galera do Piauí também, Luiz Correia, a galera que sempre nos acompanha. Não atendo. Beleza, não tiro o chapéu. Galera, é o seguinte, a galera também me acompanha também lá de São Luís do Maranhão, a galera também de Caxias, Imperatriz do Maranhão, Bacabal, a galera de Barra do Corte também, Araçagi, a galera de Raposo, São José de Ribamar, tudo do Maranhão. A galera também me acompanha também, já falei, tá, já de Codó do Maranhão, já falei, galera de Barreira do Maranhão também, Morrinhos, galera do Lençóis Maranhense. O Maranhão tá sempre nos acompanhando, prof. Galera, Belém do Pará também nos acompanha sempre, a galera também da ilha também de Marajó também, lá nas Brendas do Belém do Pará me acompanha. Galera também de Manaus, aquele beijão. Santa Catarina, alô Curitiba, muita foco gente, no né? concurso nos acompanha. A galera também de a Simone Varone, lá de Rio Grande do Sul, e a Ana Paula também. A galera de São Paulo, Sara, também tem Poli também, lá de São Paulo. Rio de Janeiro, Niterói também, a galera também que te acompanha também lá. A galera também lá de Idapé, que me acompanha. A galera também lá lá pra onde é lá? Pra no Rio e em São Paulo? Rio. Então pronto também. Márcio Cabral, Silvio Negrão e Davi. Aí tem Janaína Macedo, Nelson Macedo, Jorge Macedo e sua mãe também. Aquele abração a vocês também. Rio de Janeiro aí, beleza. Aí também tem Conceição Luiz também, lá na Cidade Nova, Belém do Pará, que me acompanha sempre. É importante, gente, é fundamental mandar esse alô para vocês que estão nos acompanhando. É sinal que eu também estou ali sempre antenado com o alô de vocês. Cada comentário desse é super importante, é super precioso. Então, sigam sempre nessa trajetória de concursos, vão em frente, busquem seus sonhos, sabendo que está ao seu alcance e que é possível ser alcançado. Então, não adianta para você sonhar, você almejar algo, quando você está sempre sentado no sofá. Lembrando que teu sonho não é de pensamento não, entendeu? E é aquela velha história, é parar de se preocupar com a vida dos outros, né? Pura verdade. Você perde tanto tempo se preocupando com a vida dos outros que esquece de estudar às vezes.
E assim, prof, também aquela mensagem também, você também tem pai, tem mãe, tem irmão, valorize sua família enquanto você tem. Você tem alguém que é importante na sua vida, valorize enquanto você tem hoje, porque o nosso amanhã é tão incerto, só pertence a Deus. Você pode ter essa pessoa hoje, mas amanhã você pode não tê-la mais ao seu lado. Então, é super importante você saber aproveitar, você saber valorizar, você saber também entender e compreender os momentos mais precisos. Também existirá momentos em nossas vidas que teremos que fazer escolhas entre as razões ou entre as emoções. Então, cabe a cada um de vocês saber o que é melhor para si, beleza? Então, quer mandar um beijo pra mais alguém, prof? Não, você deu um beijo pra todo mundo já. Obrigadão. Profzinho, hoje é aquele dia que eu tô daquele jeito, sabe? Exato, tô vendo. Estou com o coraçãozinho, meu coraçãozinho está assim, ó. Ele está todo assim, arregaçado, assim. Só os trapos. Mas, tipo assim, mas cada um de vocês, essas mensagens me deixam simplesmente de bem-estar, de bem com a vida, para poder saber que o princípio também está sempre sorrindo para vocês. Obrigado a cada um de vocês. Beijo pra família Cauã, meus irmãos e irmãs, Nakata, Neket, Nikit, já. Quem é a família Cauã? Hã? Tua família Cauã? Família qual amo. Ah, tá. Família qual amo. Quem é essa Nakata, Neket, Nikit, que é o Jato Gerson. Aí tem a Aniele, tem a Bárbara, tem Isaac, Vitória, Glória Tereza também. Cristina. Tereza Cristina também, tem a vovó Tereza. Aí também tem a tia Cris, pessoal lá de a Marília. Aracoiaba, Amarela Avisando Marília. aí que o pessoal, como é o pessoal da comunidade lá, que a gente vai lá pra Páscoa. Pois é, vai Jardim Fluminense, Planalto Vitória. A gente já vai voltar, estamos voltando aí na Páscoa pra poder a gente fazer mais uma festinha daquela, você tem interesse em ajudar, em nos ajudar, então se puder cooperar com o ovo da Páscoa, com a caixa de chocolate, também pode ser também, prof, também água também. Água, pode ser o que for. Obrigado, agradeceremos todos, porque né? vamos fazer mais uma vez. O Natal da gente foi um Natal inesquecível, o qual ele comemorou. E a gente vai fazer no sábado, minha mãe. no sábado. Isso vai ser sábado mais top ainda. A profzinho, então eu quero aproveitar aqui, então vou pedir também apoio ao pessoal também da Mega Sigma Design, seu Carlos Amaral, o seu filho Lucas, também a namorada do Lucas também, a sua esposa, a esposa do Carlos Amaral e seu filho também lá que mora em BH. Mega Sigma Design, sinta-se abraçado aqui, ó, galerinha, ó. Meu patrocinador forte, que acredita no meu trabalho sempre. Tem lá, tem o Roberto, tem o Daniel, tem o Dan, tem o Hermil, tem o Shane também, tem o Silvio, tem a Suzy, tem toda a galera que me acompanha também, tem aquele tio maravilhoso, sempre me atende bem. Olha, eu vou estar também pedindo uma colaboração de vocês também. E também, para finalizar, restaurante da Priscila, minha amiga Priscila, também tem o Fernando, seu esposo, tem o pai do Fernando e a Bia. O melhor almoço aqui pertinho no colégio, almoço bem pontual, almoço caseiro, com aquele suco maravilhoso. Gente, é o seguinte, almoço aqui pertinho. Vamos valorizar esse almoço que é uma delícia, eu super indico. Amado mestre, então assim, você já falou também lá na faculdade da FIC também que poderia ajudar. Exatamente, a gente vai falar com os alunos também, poderem ajudar. A gente vai falar, a gente vai lançar uma campanha bem legal. Então pronto, agora vamos fazer um vídeo agora fazendo isso, beleza? Então, vem tirar dentro das conquistas, começam aqui, não esqueçam que dia 27 agora teremos turmas aqui de NSS, Polícia Civil, PRF, tribunais. Tribunais engloba o quê? TJ, MPU, tudo que for tribunais aí. Mais alguma coisa para frente? Tribunais e Ministério Público. Tribunais e Ministério Público. Então, siga o canal do YouTube do professor Cardoso Neto, fica lá no lá no Instagram, dele. @Cardoso35. Não, mas dá uma parada que já tem quase 40 mil seguidores. Tem @Cardoso35, tem o prof underline tá Cardoso underline. Eu sei, não. Prof, tá tão lindo, prof. Não importa o que seja, não. Prof, aí também tem a Luciano também, aquele abração, também tem a Braga também. Prof, são todas as pessoas que nos acompanham, prof. Sintam-se todos abraçados. Né? E o Unifoco com celebração especial para todos vocês. Beijão. Também, profzinho lindo. Tchau, tchau. Vem tirar 10 grandes conquistas começam aqui. Valeu.